ovos de chocolate estão para a Páscoa, assim como o panetone está para Natal e pesquisa de intenção de voto está para as eleições. Nesse vídeo, a parte 1 sobre tudo o que você precisa saber sobre pesquisa eleitoral. Vamos lá! Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fronteira Política, tema de hoje, pesquisas eleitorais. Tema fundamental, tão importante que eu dividi esse vídeo em duas partes. E a primeira parte, que é este que nós estamos aqui, nós vamos ver as coisas mais básicas, mais essenciais sobre as pesquisas eleitorais, as pesquisas de intenção de votos, tá? Vamos ver qual a função, quais os principais formatos, né? Vamos tratar desses jargões estatísticos e eu, ao final desse vídeo, vou responder uma pergunta que todo mundo discute isso, todo mundo se faz. Afinal de contas, uma pesquisa eleitoral influencia na decisão de voto do eleitor? Sim ou não? O que vocês acham? Antes de refletir e pensar sobre isso, por favor, deem seu like no vídeo. Se inscreva no canal, se não tiver inscrito ainda, coloque o seu sininho, divulgue. É muito importante o apoio de vocês para a divulgação desse trabalho e para que a gente possa crescer e tracionar os nossos canais e ajudar as pessoas a entender todas as nuances, os detalhes, as ideologias, enfim, tudo sobre política, que é um tema apaixonante. Quanto mais nós entendemos, mais nós nos apaixonamos por ele, eu garanto isso para vocês. Bem, então vamos lá. Pesquisa eleitoral. Primeira coisa, para que serve uma pesquisa eleitoral? Eu vou contar para vocês que existem duas funções essenciais para uma pesquisa eleitoral. Uma função mais pública, que é ajudar a comunidade, a sociedade, a entender como andam, como está, ou como se interpreta o cenário político eleitoral daquele momento, né? Quem está na frente, quem está no meio da tabela aí, quem tem chances de ir para um segundo turno, ou quem tem chances de ser eleito, quem não tem chances de ser eleito, enfim, a quantidade de pessoas indecisas, os votos brancos e nulos, e lembrando sempre que trata-se sempre de pesquisas de intenção de votos, tá bem? É a intenção naquele momento. Mas isso que nós assistimos na televisão, por exemplo, durante a divulgação dos resultados de uma pesquisa eleitoral é só a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, por quê? Porque embaixo dela existem muitas vezes centenas de informações muito relevantes para os estrategistas das campanhas eleitorais, para o comando das campanhas eleitorais. Então, esta é a segunda função, é auxiliar o comando das campanhas eleitorais a definir melhor a sua estratégia, o formato da sua comunicação, se, por exemplo, ele avança sobre um determinado território ou se comunica melhor ou adapta a sua comunicação para um determinado público, perfil de eleitor que eventualmente o seu candidato não esteja conseguindo conquistar ou alcançar. Enfim, essa é uma função muito importante. Para a gente definir essa questão, existem muitas variáveis, né? Muitos temas que são perguntados junto com a pergunta clássica em quem o senhor ou senhora pretende votar. Segundo ponto aqui para vocês é que uma pesquisa de intenção de voto sempre é um retrato do momento, tá, gente? Nós não estamos falando de um filme. O filme tem um roteiro, tem começo, meio e fim, a história vai e volta. E numa pesquisa eleitoral nós temos o retrato. Naquele momento, nos dias em que foram coletadas as entrevistas, foram realizadas as entrevistas, o que os eleitores estavam pensando sobre os candidatos, sobre o processo eleitoral. Então sempre ela é uma fotografia que tem as duas funções, como eu já disse, para o eleitor e para os comandos das campanhas. Existem dois tipos de pesquisa eleitoral e as pesquisas eleitorais que nós, seres comuns, cidadãos comuns, acompanhamos na internet, enfim, na televisão, são as pesquisas eleitorais quantitativas. Mas existem, digamos, dois grandes blocos. As pesquisas quantitativas, que as pessoas usam o termo de chamando-as de quanti, e as qualitativas, que são as qualis. Então, uma pesquisa, muitas vezes, uma pesquisa eleitoral, ela é uma combinação de quanti e quali.
O que é a quali? A quali é essa que nós não acessamos, que são, por exemplo, grupos focais, que é uma técnica comum. Você reúne pessoas de 8 a 10, 8 a 12 pessoas num determinado local. Nessa pesquisa, essas pessoas têm um perfil estabelecido. Olha, eu quero investigar aqui o comportamento, a opinião dos eleitores jovens, de 16 a 22 anos. Então, há um convite, esse grupo é formado com eleitores jovens de 16 a 21 anos, ou 22 anos, o que for, e existe a figura de um moderador. O moderador, ele não faz necessariamente uma entrevista, mas ele vai levantando os temas para serem discutidos. Então, esse grupo discute todos esses temas. Muitas vezes as pesquisas qualitativas, esses grupos focais, são realizados em salas de espelho, ou seja, sempre existe um espelho que as pessoas vão lá, se arrumam, as mulheres principalmente e tal, ou os caras arrumam, ajeitam a blusa ali e depois esquecem desse espelho, e do lado de lá do espelho existem os estrategistas, os analistas que estão acompanhando a fala, o discurso dessas pessoas. Então são feitas várias rodadas de grupos focais para que se possa efetivamente buscar a opinião, o sentimento do maior número de grupos diferentes possíveis. E ela é qualitativa porque ela não se traduz em números. Olha, tantos por cento da sala acham isso e entendem que o candidato A é melhor que o candidato B. Não se trata disso. Se trata, por exemplo, de você testar uma comunicação, uma estratégia ou simplesmente o nome de um candidato e entender quais os sentimentos que aquele candidato gera nesse grupo de pessoas, tá certo? Então essas pesquisas qualitativas, elas são muito úteis para as estratégias de campanha e essas pesquisas acontecem muitas vezes antes e durante o processo eleitoral, porque elas dinamizam e ajudam a definir melhor as estratégias, principalmente de comunicação. Bom, essas são as pesquisas que nós não enxergamos muito bem, mas tem as que nós enxergamos que são as quantitativas. Nós estamos falando de quantidade, de números, de percentuais, né? Esses números traduzidos em percentuais. Então, por exemplo, você tem uma pesquisa que faz 1.050 entrevistas e você tem, dos 1.050 entrevistados, 20% gostam do candidato A, 15% do B e assim sucessivamente, né? Tantos por cento não vão votar, outros vão votar em branco, outros vão anular os seus votos. Essa é a pesquisa que a gente está acostumado a enxergar. Todas as vezes que tem uma divulgação de uma pesquisa uma pesquisa quantitativa, ela sempre vem seguida de 3, ou acompanhada de 3 informações muito importantes. Quais são essas informações? Margem de erro, tamanho da amostra e intervalo de confiança. E agora eu quero falar para vocês, explicar da maneira mais simples possível o que significa cada uma dessas coisas. Bom, margem de erro, de certa forma a imprensa já popularizou esse termo, né? Porque a margem de erro, o que é? Se você diz que um candidato A, ele tem 20% das intenções de voto e a sua pesquisa tem uma margem de erro de 3%, significa que este candidato A, ele está entre 17% e 23%, tá certo? Mas o que determina essa margem de erro? São 2 coisas muito importantes que passam pelo tamanho da amostra. O que é a amostra? É a quantidade de entrevistas que foram realizadas. Muita gente fala assim, como é que você pode ter uma ideia de quem vai vencer uma disputa pela presidência da República num país de 200 milhões de habitantes que você entrevista 3.000 pessoas? Essas 3.000 pessoas são a amostra. E muita gente duvida de pesquisa eleitoral e também se acha um pouco, né? Se não perguntarem para mim, não acredito. Você já foi alguma vez entrevistado na rua? Não, então é uma mentira. Pô, gente, você já conhece pessoas que ganharam na loteria? É quase a mesma coisa, né? Se você pega 200 milhões de habitantes e entrevista 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, ora,
vai ser muito difícil, bastante raro, eu diria, você conhecer a pessoa, você ser um sorteado. Eu mesmo já respondi muita pesquisa, mas nunca uma pesquisa eleitoral. E isso não significa que a pesquisa não seja boa. Por quê? Porque se você está numa noite de frio fazendo uma sopa na sua casa, você não precisa pegar a panela de sopa, tomar inteira para saber se tem sal ou não. Se você pegar uma colher dessa sopa que está dentro da panela e colocar na sua boca, você vai saber se tem sal ou não tem, se está bem temperado ou não tem. A amostra é a mesma coisa. Você vai pegar uma parcela da população e vai entrevistar e entender o que essas pessoas estão pensando em relação aos candidatos. Essa é a amostra. E o tamanho da amostra, ela é muito importante, junto com o quê? Junto com a distribuição da amostra. Por que a distribuição é muito importante? Porque se você tem uma amostra muito pequena, sua margem de erro fica muito alta. Então você tem uma pesquisa de 5% de margem de erro. No nosso exemplo, se o candidato tem 20% das intenções de voto, ele pode estar num range, num espaço entre 15% e 25%. É muita coisa. Mas se você adequa a sua amostra, fazendo um equilíbrio com a população da cidade, com a sua distribuição, a margem de erro tende a cair. Só que atenção, como eu disse, você não precisa virar a panela para tomar a sopa toda para saber se tem sal ou não. Se você também passa demais da sua amostra, eu quero fazer uma amostra de 5.000 pessoas. A margem de erro pode ser os mesmos 3% se você fizer uma amostra com 2.000 pessoas, tá bem? Então, primeiro, por que se faz a amostra? Porque não dá para você consultar a população inteira. Segundo, você faz uma amostra porque também não é necessário você consultar todo mundo. Com uma pequena amostra, adequadamente calculada, que gere uma margem de erro pequena, entre 2% e 3%, está aí uma excelente pesquisa eleitoral. E o terceiro ponto é intervalo de confiança. Observe, lá, o jornalista terminou de publicar o resultado, ele vai dizer o quê? O Instituto de Pesquisa tal registrou essa pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral. As entrevistas foram realizadas do dia tal ao dia tal, com 1.050 pessoas, tá? Então foram 1.050 entrevistas, com margem de erro de 3%, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%. Nós já sabemos os dois primeiros pontos, né? A amostra é a quantidade de entrevistas que foram realizadas, a margem de erro é esse espaço em que o candidato se encontra. E o intervalo de confiança normalmente se faz 95%. Porque fazendo um intervalo de confiança de 99% torna também a pesquisa muito cara, porque você também tem que pesquisar muita gente, entrevistar muita gente. E afinal, o que significa esse 95%? Traduzindo da maneira mais simples que eu possa encontrar aqui na minha cabeça. O intervalo de confiança significa o quê? Que se você repetir aquela mesma pesquisa com a mesma metodologia 100 vezes, em 95 vezes, o resultado será o mesmo que está sendo publicado ali. Entenderam? Então agora nós já sabemos o que é uma amostra, margem de erro, intervalo de confiança, os dois grandes tipos de pesquisa, a quanti e a quali, e finalmente vamos responder. Afinal, a divulgação de uma pesquisa eleitoral influencia ou não o voto do eleitor? Pausa dramática para vocês pensarem. Pensa aí, gente. Vocês estão muito acostumados, ou não, mas eu imagino que muitos de vocês estejam acostumados a discutir esses temas todas as vezes que tem uma campanha eleitoral. Teve gente que já até propôs, não podemos divulgar pesquisas, né? Isso deveria ser proibido, porque isso influencia o voto do eleitor, porque o eleitor tende a votar em quem está em primeiro lugar. Isso é falso ou verdadeiro? Bem, nas pesquisas da teoria política, ou na ciência política, que mediram esse tipo de assunto, esta afirmação de que uma pesquisa eleitoral influencia na decisão do voto do eleitor, ela é falsa. E ela é falsa por quê? Porque o eleitor, ele toma
ele tem vários critérios, isso muitas vezes não está montado objetivamente dentro da cabeça dele, mas ele tem esses critérios, ele tem um conjunto de critérios que fazem com que ele faça uma reflexão sobre cada um desses critérios para tomar a decisão do seu voto. E que tipo de critério? Por exemplo, se eu quero saber se esse cara é meu amigo, esse candidato é meu amigo, ele é primo de um conhecido. Isso é um critério, certo? Não há um juízo de valor se o critério é bom ou ruim. São os critérios que os eleitores fazem. Segundo critério, eu quero que ele seja experiente. Ou para alguns, eu quero que ele não tenha experiência da política, eu quero que seja um cara de fora da política. Terceiro critério, ele tem que ser nascido no meu município. E para outras pessoas não importa isso. De qualquer forma, na média, quando nas pesquisas de ciência política, né, quando se avaliou esse tipo de critérios, né, a questão de se o candidato está em primeiro lugar ou não nas pesquisas eleitorais normalmente fica entre o 11º e o 12º critério de decisão do eleitor. Eu vou traduzir para vocês. Significa que se algum eleitor chegou à conclusão de que vai votar no candidato A porque ele está na frente das pesquisas, ele, antes de tomar essa decisão, passou, em média, por 10 ou 11 critérios. Ou seja, ele normalmente vai parar lá no 3º, 4º, 5º critério. Ele é meu amigo, ele nasceu na cidade, ele é do meu partido que eu gosto, ele é de uma causa que não sei o quê, e ele atende a causa dos animais abandonados. Enfim, ele tem ali 5 critérios, tá bom, eu vou votar nesse cara por causa disso. Mas, para aqueles poucos eleitores que não conseguem tomar a sua decisão a partir desses vários critérios, ele pode vir a tomar a decisão e votar num candidato que esteja de fato à frente das eleições. Portanto, isso existe, mas isso é relevante em termos quantitativos? Não. A resposta é não. Ou seja, de modo geral, o resultado, a divulgação de uma pesquisa eleitoral não influencia na decisão de voto dos eleitores. Tá bem? Na parte 2 do pesquisa eleitoral, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, eu vou contar alguns outros detalhes das metodologias e vou contar um segredo para vocês. Quais são os principais truques sujos que institutos inescrupulosos utilizam para manipular resultados de pesquisas? Tá bem? É isso, pessoal. Se vocês gostaram, como eu já disse, já pedi lá no começo, dê o seu like, divulguem o nosso trabalho, se inscrevam no canal, fique conosco e nós vamos ter ainda muitos e muitos conteúdos de política para vocês, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado, até a próxima, tchau!